Olá, hoje vamos ter uma aula sobre o assunto do dia 31 de dezembro, que é na quinta-feira, sobre Adeus Ano Velho, Feliz Ano Novo. Em todo final de ano tem aquela musiquinha famosa, Adeus Ano Velho, Feliz Ano Novo, que tudo se realize no ano que vai nascer. Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Nessa frase, desejamos a nossos próximos amigos e companheiros que tenham um ano próspero, cheio de felicidade. Até aqui, tudo bem. Mas o que significa adeus ano velho? Esquecer o que foi feito no ano passado? Não lembrar das bondades feitas por Deus para cada um de nós? Esquecer das transgressões e erros e partir para uma nova etapa, sem considerar o que foi feito antes? O Hafetz Haim diz: a primeira conta que a pessoa deve prestar após os 120 anos de vida é o fato de ter vivido a vida sem prestar contas. Portanto, não é possível pelo judaísmo dizer adeus ano velho. Nessa aula, aprofundaremos um pouco nesse conceito. Conste no Pirkei Avot. Olhe para três coisas e você não chegará a um pecado. As três coisas são olho que vê, ouvido que ouve e que todos os seus atos são escritos no livro. A primeira coisa, olho que vê, representa a existência de Deus vivo. A segunda coisa, ouvido que ouve, re representa supervisão e providência divina sobre as criaturas. A terceira coisa, que seus atos são todos escritos no livro, representa que não há esquecimento perante o Todo-Poderoso. Se estas três questões estão diante dos olhos de cada um, a pessoa tem a certeza que não chegará ao pecado. Por que não é dito e você não cometerá um pecado, ao invés de escrever que você não chegará ao pecado? Dizem Hazal, Pirkei Avot, capítulo 4, Mishnah 11. A pessoa que comete um pecado adquire para si um procurador. O anjo é criado pelo pecado cometido pela pessoa e cobrará da pessoa o próprio fato de sua existência no momento adequado. O sábio da Mishnah nos orienta sobre a conduta certa para que não caiamos nas redes do pecado. Saiba o que está acima de você. Não há dúvida que se uma pessoa coloca em seu coração que ele anda à frente de um grande rei, ele não chegará ao pecado. Mas isso não é suficiente. A ênfase da condição acima de você, saiba o que está acima de você. Esta é a ênfase. Embora Deus habite nos céus, sua providência e presença está espalhada por todos os detalhes do seu mundo, e não há nada escondido de sua vista. Estas são meras palavras de David Amelech no Teilim, capítulo 129. Para onde eu vou fugir de seu espírito? E para onde vou fugir de sua vista? Caso suba aos céus, lá você está. Caso desça às trevas da profundeza, você está lá. Devemos viver com a sensação de que Deus está sempre conosco, nas trevas e nas luzes. Portanto, ele nos protege e nos faz o bem, e também nos impede de cair na armadilha do instinto. Um olho vê, um ouvido ouve. Muitos versículos da Torá falam em linguagem comumente usada pelas pessoas, para atrair as pessoas a assuntos que já são conhecidos. Mas é importante que saibamos, internalizamos, que não é nenhuma ilustração para que, de certo modo, ou alguma maneira, estamos dando ou comparando Deus com alguma força física. Deus ouve, Deus olha. O profeta Irmial, capítulo 23, versículo 24, diz o seguinte: será que alguém se esconde em um esconderijo e eu, a atenção a Deus, não o vejo? E também é dito no Teilim, capítulo 94, passuco 9, aquele que colocou na pessoa o ouvido não escutará, aquele que criou os olhos não vê, a pessoa do olho que vê e do ouvido que escuta, dos seres humanos em seu ambiente, numa época em que o temor a Deus não é aparente para ele, atraente para ele. Ou seja, a pessoa ela tem medo que os outros escutem, que os outros veem, mas e Deus? Deus não vê? Deus não escuta? Deus criou tudo isso. No Talmud Brachot 29b, consta o seguinte: quando o Rabban Yochanan ben Zakkai adoeceu,
Seus discípulos vieram visitá-lo. Ao vê-los, começou a chorar. Disseram-lhe: Rebbe, nos abençoe, porque sentiam que ele estava falecendo em breve. Ele lhes disse: que seja a vontade suprema, que vocês tenham temor de Deus do mesmo modo que vocês têm temor das pessoas humanas. Seus discípulos disseram a ele: só isso? Ele disse a eles: tomara, saibam, que quando uma pessoa comete um pecado, ela diz a si mesma: tomara que ninguém, uma pessoa, me veja. Então, primeira parte, o olho que vê, o ouvido que ouve. E todas as suas ações são escritas no livro. Ok. A linguagem no livro são escritos é copiada da linguagem humana para atrair a pessoa que não há esquecimento perante o Todo-Poderoso e que cada ação dos humanos será lembrada por ele no momento certo. No Talmud, Ta'anit 11a, consta o seguinte: no momento do falecimento de uma pessoa, todas as suas ações são detalhadas diante dele. E assim dizem a ele: assim e assim você fez em certo lugar, em certo dia. E ele diz: correto. Eles dizem: assim afirmando. Nessa etapa, ele não somente que não renega e aceita o que fez, como também diz: vocês estão certos, eu fui bem julgado. Não há nenhum ato feito pelo homem nesse mundo que não esteja registrado na memória do Criador. E assim diz Shlomo Amelech em Kohelet, capítulo 12, passuco 13. No final das coisas, tudo se ouve. Temas a Deus, preserve seus mandamentos, pois isso é toda a essência da pessoa. Hoje, o evento pode ser filmado e transmitido em qualquer devido momento, parecendo que foi ao vivo, como essa aula de agora. Será que não há alguma demonstração mais nítida que isso significa todas as suas ações estão escritas no livro? Uma parábola ilustrando as palavras da Mishnah em detalhes. Quando os trabalhadores terminaram a jornada de trabalho, notaram 2 técnicos entrando na sala de produção, segurando caixas com ferramentas e equipamentos. O fruto dos técnicos foi descoberto na manhã seguinte. De um lado do corredor, haviam 2 câmeras com suas lentes apontadas para as mesas. E do outro lado do corredor, uma outra câmera montada na altura da parede, que girava para a esquerda e para a direita, analisando toda a largura do corredor. Um dos funcionários que entende de eletrônica explicou que na sala executiva estão colocadas 3 telas, que mostram tudo o que está acontecendo no corredor. Cada momento, o mesmo, mais ínfimo que seja, não desaparece das lentes das câmeras. De repente, o significado das câmeras penetrou na mente dos trabalhadores. A privacidade foi eliminada. Cada funcionário agora é supervisionado sob supervisão constante ao longo da jornada de trabalho. As baixas barreiras entre os funcionários, que até então garantiam alguma privacidade, tornaram-se inúteis. O funcionário não poderá mais abrir o seu dia de trabalho comendo o sanduíche que trouxe de casa. E não se deve nem mesmo sonhar com alguns minutos fugazes espiando as manchetes do jornal matutino tirado da caixa do correio a caminho do ônibus. Quando chegar o dia, as fotos serão apresentadas a ele como prova de que isso não pode ser contestado. Os trabalhadores ficaram muito chateados e ventos começaram a soprar no corredor da fábrica. Houve quem sugerisse iniciar uma greve até que a ameaça fosse retirada. Mas o chefe da comissão dos trabalhadores explicou que o mestre, o patrão, não tem impedimento legal para instalar câmeras legalmente. A justiça está com ele. Um balconista afirmou historicamente que seus nervos não durarão no trabalho sob essas condições, pensando o tempo todo que alguém pode estar olhando para ele nesse momento, para ver se está encostado na cadeira por um momento ou está trabalhando. Um funcionário soltou um suspiro. Chega! A partir de agora, não podemos falar mais nada no telefone com a família e nem pedir um botijão de gás. Os bons velhos tempos acabaram. Teremos de obter o máximo de nós mesmos. Cada 1 minuto aqui deve ser dedicado ao trabalho. Yehudá foi o único a cantar outras canções. Quem disse que o patrão está errado? Ele deve nos pagar pelo seguro-desemprego?
Com o início do novo ano, provavelmente, seremos novamente capazes de atender às nossas demandas de aumento salarial, de milhões e milhões de condições, do aumento do subsídio da convalescência e também aumento de eficiência. A empolgação com a visão das câmeras só mostra o quão longe estamos de uma consciência tranquila. Semanas e meses passaram e todas as atividades passaram e foram esquecidas. O comportamento dos trabalhadores não dava a menor ideia que eles estavam sendo supervisionados sobre os olhos do patrão, que não os observava durante o tempo todo. De vez em quando, um deles era chamado para uma reunião com o chefe, notificando-se da sua demissão. Ele não diria nada além de pegar sua bolsa e desaparecer. Então, todos os lembretes de que existem câmeras e existem aqueles que as observam e as seguem. Essa lembrança não costumava durar mais do que 1 ou 2 dias, mas uma vez todos voltaram à agradável rotina do esquecimento. Quando vivemos sob um sentimento constante dos olhos de olhar explorador, alcançamos um alto aproveitamento pessoal que sem aquele olho não teremos alcançado. Agora, cada minuto deve ser utilizado. Cada minuto deve ser desempenhado ao máximo do papel. É o sentimento da vida em seu pleno papel. A crença na recompensa e na punição. Em seu comentário sobre a essência da fé, que lida com recompensa e punição, escreve o Rambam: o elevado pagará uma boa recompensa àqueles que guardem os mandamentos da Torá e punirá aqueles que quebram seus avisos, cuja grande recompensa é o próximo mundo, e sua punição severa é... A questão da recompensa e punição no reflexo do outro mundo, portanto, costuma parte central dos fundamentos da fé. Os sábios falam de 2 discípulos que, devido a um mal entendido de palavras do rabino, retiraram de seus corações esse elemento da crença em Deus e criaram 2 seitas chamadas Tzadukim e Baitusim. E assim consta no Pirkei Avot. Antígonos, homem da cidade de Sochó, um dos maiores sábios de Israel no segundo templo, ensinou aos seus discípulos e disse para eles: não sejam como escravos que servem ao mestre para receber uma recompensa. E sim, ajam como escravos que servem ao mestre para não receber uma recompensa, e que haja temor do céu entre vocês. Eles interpretaram erroneamente e, como resultado, renegaram a fé na recompensa e punição. É possível fazer um ofício sem receber recompensa? Se eles soubessem sobre a existência de um outro mundo e que a ressurreição dos mortos, eles não diriam isso. O significado da palavra de Antígonos, o homem de Sochó, foram esclarecidos pelo Rambam. E o Rambam diz assim: você não deve receber ao Eterno para que ele faça para você o bem. Fato que demonstra as pessoas estão correndo atrás da recompensa e não servir a ele, pois Deus quer que a recompensa e as criaturas sirvam a ele por amor, sem colocar de escanteio o temor necessário a Deus. Portanto, ele disse: quando você está trabalhando por amor, não coloque o temor completamente. Deixe seu temor do céu estar sobre você. Isso consta na Torá. O mandamento do temor é dito em Devarim, capítulo 6, Passuco 13. Até o Deus temerá. E os sábios disseram: adoração de amor, adoração de medo. Ou seja, o Rambam esclarece que mesmo que certamente tem uma recompensa por guardar os mandamentos, a obra de Deus é mais completa quando é feita por amor a Deus. E para não receber a recompensa, junto com o amor de Deus, também deve haver reverência por ele, de sua exaltação e de sua grandeza. Também em sua obra grande, o Mishneh Torah, o Rambam, se referiu a essa questão da recompensa e punição na fé judaica e assim escreveu: a bondade preservada aos judeus é a vida do próximo mundo, vida com a qual não há morte, somente deleitando do imenso prazer de estar próximo à presença divina. E a retribuição dos ímpios é que eles não terão vida. Essa vida. A sobrevivência das almas na reflexão dos psukim da Torá. A crença
da sobrevivência da alma. É, como afirmado, um dos pilares, fundamentos da fé judaica. E é mencionado na Torá. Um desses lugares está na profecia de Bilam, Bamidbar, capítulo 23, Pasuk 10. Que minha alma morra, morte justa, e que tenha continuação final, e seja como deles, do povo de Israel. Explica o Rav Neugershal que desde isso que deduzimos que toda pessoa tem continuação após a morte. Continuação tal que Bilam almeja a ser parte dela. Conclusão. Nossos sábios até nossos atos nesse mundo têm consequência direta e influência com o mundo vindouro. Como será o Olam Haba, o mundo vindouro? É preciso saber que a alma que está no homem é espiritual e não tem nenhum exame físico. Portanto, no próximo mundo deve ser de natureza espiritual, como o Rambam explica. O próximo mundo não tem corpo nem cadáver, mas apenas algumas almas dos justos, sem corpo, como os anjos. Já que não tem cadáveres, não tem comida, nem bebida, e nem qualquer das coisas que o corpo necessita. E nada acontecerá com ele pelas coisas que acontecem aos corpos desse mundo, tais como sentar, levantar, dormir, morrer, tristeza, desgaste, assim por adiante. Isso é que os primeiros sábios disseram: o próximo mundo não há comida nem bebida, nem utensílios nele, mas os justos sentam com suas coroas e suas cabeças e desfrutam do esplendor divino. Afinal, ficará claro para nós que não existe corpo segundo o qual não existe comida e bebida. É aquilo que disse os justos que se sentam. Pelo caminho do enigma foi dito. Uma charada. Isto é, as almas dos justos estão lá incansável e sem labuta. E também aquele que disse que suas coroas e suas cabeças, ou seja, uma opinião que eles sabem por causa da qual ganham a vida no outro mundo, está com eles e é a sua coroa. O próximo mundo como propósito de guardar os mandamentos. Rabbi Chaim Moshe Luzzatto, o Ramchal, escolheu abrir seu livro famoso Mesilat Yesharim, o Guia dos Justos, relatando o princípio da doutrina da recompensa e da punição. E explicou que o próximo mundo é o objetivo do cumprimento das mitzvot e do serviço de Deus prestado pela pessoa que sente nesse mundo. Esta é a linguagem de Ramchal, que seja esclarecido e confirmado no conhecimento da pessoa qual é o seu dever no seu mundo e por que ele deve fixar o olhar porque ele deve fixar seu olhar à tendência em tudo que deve trabalhar todos os seus dias. E veja, nos ensinaram os sábios, abençoada memória, que a pessoa foi criada somente com o intuito de ter prazer com Deus e de ter proveito no esplendor da sua presença. O verdadeiro lugar desse prazer é o mundo vindouro, pois foi criado segundo a preparação necessária para isso. O caminho para chegar ao distrito do nosso objetivo é esse mundo. Aqui temos que chegar ao máximo e aproveitar para o mundo vindouro. Isso foi ensinado por nossos sábios em Pirkei Avot, capítulo 6, versículo 4. Este mundo parece ser um corredor e um corredor do outro mundo. E os meios pelos quais o homem alcança esse propósito são os mandamentos pelos quais Deus é abençoado. E no lugar onde você faz os mandamentos, é apenas nesse mundo. Portanto, a pessoa foi posta nesse mundo para que, através desses meios, que ela tenha a oportunidade de alcançá-lo nesse mundo, que ela possa chegar ao lugar que foi preparado para ele. E é isso o que está dito no Talmud, Eiro 20, 22a. E lá consta o seguinte: hoje fazê-los, amanhã receber a recompensa. Ou seja, você tem a oportunidade agora de fazer, faz. A recompensa é no dia seguinte, não é uma coisa imediata. E quando você examinar mais a fundo o assunto, você verá que a verdadeira perfeição é apenas a adesão pela qual será abençoado. E é isso que foi ensinado por David Ameller no Teilim, capítulo 73, Passuco 28. E para mim, a aproximação de Deus é boa, porque só isso é bom. E tudo menos é vaidade. Quando uma pessoa adquire esse bem, ele deve trabalhar primeiro e se esforçar para que adquira essa virtude
de estar ligado com Deus e se aproximar a Deus. Muito, muito obrigado. Boa noite a todos.